Olá, tudo bem? Bom, nos vídeos anteriores nós criamos extensões que eram abertas para todos os tipos de usuário. Então bastava que o usuário importasse a extensão na máquina dele que ele podia acessar todos os dados. Mas na prática a gente sabe que nas empresas isso não ocorre, né? Na verdade, nem todo mundo vai ter acesso àquele tipo de informação. Então nesse vídeo nós vamos falar como que a gente pode proteger a informação de usuários que não devem acessar aqueles dados. Bom, basicamente o primeiro nível é o nível que a gente chama de nível de DBA. Ou seja, para acessar o banco a gente precisa criar uma conexão. Então, nós aconselhamos que o DBA crie um usuário específico para o Connexus BI. E esse usuário só tem as permissões nas tabelas devidas, né? E o segundo nível, qual que é? O segundo nível é o nível lógico. Ou seja, no próprio Connexus BI você pode falar quais são os usuários que acessam determinada extensão. E como que o Connexus BI trabalha isso? Quando você loga no sistema, o Connexus BI já busca lá qual que é o seu login do Windows. Então, o que você pode fazer? Você pode criar uma extensão e falar assim, somente os usuários com determinados logins vão acessar essa extensão. Ok? Então, o que acontece? Se eu tiver uma extensão, se eu importar uma extensão e o meu usuário não estiver ali na lista de usuários permitidos, eu não vou conseguir visualizar ela no meu sistema. Então, essa que a gente chama de camada lógica. Nesse exemplo, nós vamos buscar uma extensão que a gente criou no vídeo anterior, que é a extensão teste. Basicamente, a mecânica de funcionamento é a seguinte. A gente tem essa extensão, depois a gente exporta ela para um arquivo. Nesse caso aqui eu exportei para minha área de trabalho, estou exportando para lá. E depois que a gente exporta, a gente importa essa extensão na máquina do usuário. Então aí tem essa opção, extensão personalizada, fonte de dados, importar. E aí eu seleciono aquele arquivo que eu exportei anteriormente. Então é assim que funciona a mecânica desse processo. Só que quando eu exporto essa extensão da forma que está aqui, todos os usuários que importarem ela vão ter acesso aos dados. Então, se eu preciso restringir isso, eu tenho essa opção de segurança aí embaixo. Então, se eu clicar em botão adicionar, eu posso indicar quais são os IDs de usuários que vão ter acesso àquilo. Esse ID é o ID do Windows. Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, um teste, que seria o usuário X. Então, nesse caso, se eu colocar usuário X e mandar adicionar, somente o usuário X e quem criou a extensão que vai poder acessar os dados que estão aí. Então, se uma pessoa que não é o usuário X abrir na máquina dela, ela não vai conseguir ver essa extensão lá naquela tela que a gente viu anteriormente. Se essa pessoa desmarcar aqui, automaticamente ele remove todos os itens. Então, eu vou adicionar novamente aqui o usuário X, somente para a gente fazer mais uns exemplos. Vou adicionar e aí você tem a opção de remover o usuário específico ou remover todos. Então assim finalizamos essa demonstração.